entender o que é. Recentemente, algumas pessoas começaram a falar sobre pensamento crítico na internet, quer dizer, já começa a surgir conteúdo, e eu tenho a impressão de que a maioria das pessoas que está falando disso não ainda entendeu exatamente do que se trata. É uma coisa que tem mais de uma definição, elas são mais ou menos parecidas, mas a primeira definição que está na tela é a minha definição padrão e favorita. Então, assim, pensamento crítico é a aplicação da lógica informal para avaliação de argumentos. Quem não sabe o que é a lógica informal, segura aí que eu já explico, né? Outras formas de definir, a gente podia dizer assim, é a arte e a ciência de fazer as perguntas certas, saber o que perguntar. O oposto de pensamento automático, né? Aquele pensamento impulsivo, pensamento não pensado, tá? Pensamento baseado em heurísticas. Ter ciência de que nosso raciocínio é falho, imperfeito e enviesado. E, por fim, ter um ceticismo saudável. Por que eu gosto de ressaltar o ceticismo saudável? Porque existe hoje, está se tornando muito comum e muito prevalente, um ceticismo não saudável, que, na verdade, assim, nem merece esse nome, que é o negacionismo, né? O negacionismo é o ser do contra a despeito das evidências. Então, um cético não é uma pessoa que não acredita, que deixa de acreditar gratuitamente, deixa de acreditar porque não tem evidências, né? Então, vamos lá. Pensamento crítico. Atenção às palavras que compõem aqui esse negócio, né? Pensamento está associado a raciocínio. Para a gente entender de uma forma bem interessante, é legal a gente fazer essa distinção do que é cognição e do que é raciocínio. Até porque, do pessoal que está nos assistindo aí, talvez tenha algumas pessoas que sejam, por exemplo, da área de economia ou da área de psicologia e que tenham conhecimento, tenham já algum conhecimento prévio daquela área chamada economia comportamental, que é aquela área cinza que está entre economia e a psicologia, que também estuda a tomada de decisão, também estuda um monte de coisa, tem muitas similaridades. Então, o mundo da economia comportamental, ela estuda muito os chamados vieses cognitivos. Não sei se todo mundo é familiarizado com esse jargão, né? Vieses cognitivos são coisas que estão associadas à cognição. Pensamento crítico não olha tanto para o viés cognitivo. Pensamento crítico olha para uma coisa chamada falácia lógica. As duas coisas são parecidas, mas tem uma diferença fundamental entre elas. Cognição é algo que está associado a cérebro. Cérebro, o órgão, essa bolota gelatinosa que a gente carrega dentro da cabeça, é hardware, tá? Então, quando a gente fala de cognição, de viés cognitivo, vieses cognitivos é uma coisa assim que não tem solução. Faz parte de sermos humanos, tá? A gente tem vieses cognitivos pelo mesmo motivo que a gente tem, sei lá, 2 braços, 2 pernas, essas coisas assim, né? É uma coisa da natureza, né? Então, e até interessante, às vezes a gente vê as organizações agora falando, não, fazer um treinamento contra os vieses. Não existe. A única forma de você eliminar seu viés é fazer uma lobotomia, porque é cérebro, tá? Agora, falácia lógica é raciocínio, é software, tá? Então, falácia lógica, você consegue, entre aspas, resolver como? Pensando melhor. Não é à toa que essa palestra aqui chama, né, Pense Melhor, tá? É isso que a gente se propõe a aprender. E quais são os motivos? Por que a gente deveria se preocupar em pensar criticamente? A primeira coisa que eu quero dizer é assim, pensar criticamente não é agradável. Tá? Não é uma coisa agradável. A pessoa que desenvolve a capacidade de pensar criticamente, grande parte da vida vai perder a graça. Eu lamento informar. Porque é mais ou menos como você ir no restaurante, na cozinha do seu restaurante favorito. Quer dizer, aquelas coisas que você adora, quando você vê elas sendo feitas, elas já não vão mais ficar tão boas. E o pensamento crítico tem essa característica, porque a gente começa a decompor argumentos e a verdade é que a gente para de cair nas mesmas histórias. Talvez esse até seja um momento interessante de eu falar, por que eu me interessei pessoalmente por pensamento crítico? Por que eu comecei a estudar e me aprofundar nesse tema? Porque
eu sofro de um probleminha, né, que muitas pessoas têm, às vezes ficam um pouco desconfortáveis para falar, chamado depressão, né? Então, assim, a depressão é uma doença mental que ela tem um componente cognitivo, cérebro, e ela tem um componente de raciocínio, né? Quer dizer, em parte, né, o pensar errado desencadeia episódios depressivos, então eu comecei a estudar o assunto para mim mesmo, para eu ver que grande parte da minha conversa interna estava apoiada em argumentos furados, né? E para mim foi muito bom, porque só, né, já compartilhando um pouco, já que estamos falando de saúde mental, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho o pacote completo, tá? Doideira total, nível ultra plus turbo, né? Então eu costumo dizer assim que eu sou um cara que eu tenho 3 estados. Ou eu estou depressivo, ou eu estou eufórico, ou eu estou apático. Eu estou sempre num desses 3 aí. Pacote doideira completo. Então, o pensamento crítico ajuda muito nisso, porque nós pensamos muita bobagem, né? É isso que acontece. A gente pensa muita coisa, pensa errado. E o pensar errado, muitas vezes, é a graça da vida, né? Quer dizer, quem começa a pensar criticamente é meio complicado. Você vai... A conversa com algumas pessoas vai começar a ficar mais difícil, etc. Então, tem um lado ruim, tem um lado bom, que você vai acertar muito mais nas suas decisões. Então, quais são argumentos a favor? Argumento contra eu já dei, né? Já dei o tiro no meu próprio pé, falei que a vida fica um pouco sem graça quando a gente começa a pensar criticamente. Você vai começar a ver um filme, você não vai cair mais nas mesmas histórias, né? Então, por quê? Primeiro, porque a gente vive num mundo com excesso de informação. Só que excesso de informação não necessariamente é uma coisa positiva, porque a informação que a gente tem no mundo hoje, ela é em grande parte uma informação repetitiva, irrelevante ou simplesmente errada. Tá? E isso vale para a internet, vale para as livrarias, quer dizer, nós temos um excesso de informação que, na verdade, é muito mais ruído do que informação. O pensamento crítico nos ajuda a filtrar isso. Outra coisa, tá? Olha aqui a paranoia conspiratória, que não é, né? Pensamento crítico, inclusive, é contra isso. Esforços deliberados de grupos e indivíduos para distorção, ocultação, desconsideração da realidade objetiva. Acho que eu não preciso falar nada, né? É o que mais tem por aí, uma série de grupos de interesse tentando dizer que aquilo que é, na verdade, não é, ou que aquilo que não é, né? Outro ponto porque é importante fazer isso, porque o mundo é uma grande rede, as pessoas estão interconectadas e o tempo todo, 24 horas por dia, nós, participantes dessa rede, estamos tentando influenciar uns aos outros. Eu estou tentando influenciar vocês nesse momento com a mensagem que eu estou passando, vocês estão tentando influenciar outras pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua casa, né, aonde vocês estiverem. Outro ponto, a habilidade de raciocinar criticamente é uma vantagem, é um edge em inglês, né? Quer dizer, te dá uma vantagem em relação a outras pessoas. E, né, o mundo atual, especialmente o mundo profissional, é extremamente competitivo. E, por fim, né, é impossível não errar. Errar é humano, como diz aquele velho ditado. Só que, usando as ferramentas do pensamento crítico, nós temos a capacidade de errar menos. Tá? A gente comete menos erros nas decisões e, consequentemente, isso aumenta a nossa chance de sucesso nas coisas que a gente faz.